ok? Nós aprendemos lá em Física 1 a segunda lei de Newton, tá certo? E nós aprendemos aqui, anteriormente falando, né, a escrever, digamos assim, a segunda lei de Newton na forma de momento, né? A gente aprendeu que a gente pode dizer que a força, né, ela é igual ao dp/dt, ou seja, a taxa de variação do momento com relação ao tempo, tá certo? Nós temos que pensar esse corpo como se ele fosse uma única partícula, tá? E aí é por isso que a gente começou aqui falando sobre centro de massa, porque centro de massa é o local, né, geométrico que a gente pode considerar como se toda a massa do corpo estivesse concentrada naquele ponto. E dessa forma, isso nos permite trabalhar de uma forma mais simplificada, tá? Bom, nós já vimos que a variação do momento de um corpo, tá? Ela é igual, a variação do momento do corpo é igual ao impulso, tá? E, por sua vez, o impulso é igual ao somatório, a integral a gente pode pensar como somatório, né? De todas as forças que estão sendo exercidas sobre um corpo durante o momento de uma colisão, tá? Se a gente considerar que a Fmed é o módulo médio da força, ou das forças que atuam durante a colisão, e ΔT é a duração da colisão, tá? E a gente considerar também que o movimento é retilíneo, nós podemos admitir que o módulo do impulso é força vezes ΔT, tá bom? É o que está demonstrado aqui. Obviamente que se você tem uma série contínua de colisões, tá? Com um alvo fixo de projéteis de massa m e velocidade v, a força que os projéteis exercem sobre o alvo vai ser o quê? É claro que a força ela vai ser proporcional à quantidade de projéteis que estão que estão colidindo, tá, com o alvo, tá certo? É por isso que a gente pode escrever a força média como sendo igual a esta equação. Professor, eu não consigo enxergar essa equação, não. Por que a força média é menos N sobre ΔT multiplicado por ΔP? É o seguinte, se você pegar o valor da força média aqui, ela vai ser o quê? Vai ser J dividido por ΔT. Tá certo? E quem é o J? O J é justamente a variação do momento. Variação do momento. Como eu tenho N projéteis, então fica N vezes a variação do momento. Tá? Então fica menos N vezes ΔP sobre ΔT. Esse sinal é negativo por quê? Porque os projéteis, eles ricocheteiam, né? Eles retornam o movimento, tá? Então, a gente pode pensar, por isso que a gente pode escrever que a força média ela é negativa, tá? É só uma questão mesmo de referencial, tá? Professor, mas por que agora ele está escrevendo m delta v? Porque momento é igual a m multiplicado pela variação de velocidade. O momento é exatamente aquilo que a gente chama também de quantidade de movimento, tá bom? Então, beleza. E aí eu posso dizer que menos n vezes m é igual ao meu menos delta m, né? Onde o delta m vai ser a minha variação de massa, tá? Aí ΔM sobre ΔT vai ser a taxa máxima das colisões. A variação da velocidade é negativa, vai ser menos v se os projetos ficam em repouso depois de cada choque, né? Se eles não voltam, se eles ficam lá grudados no alvo. Se eles retornarem, ricochetearem, tá? Esse meu ΔV vai ser menos 2v. Por que é menos 2v? Porque a velocidade inicial é v, a velocidade final vai ser menos v. Se você calcular um ΔV, vai ser a velocidade final menos a inicial. Aí fica menos 2v. Beleza. Acompanhando aqui, ó, o conceito de colisão e impulso, tá? Eu sei que é chato porque tem texto aqui, mas eu vou ler e vou comentar com vocês, tá? Então, o momento P de um corpo que se comporta como uma partícula, ele permanece constante, a menos que o corpo seja submetido a uma força externa, certo? Então, o momento do corpo sempre é o mesmo, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Isso aí é justamente a segunda lei de Newton. Para mudar o momento de um corpo, a gente pode empurrar ele.
Tá? Porque se a gente empurra um corpo, o que, é que vai acontecer com ele? Se ele estiver parado, ele vai sair do local onde ele está, do estado em que ele se encontra, que é parado, e vai ficar em movimento. Se ele deixa de estar parado e passa a estar em movimento, significa que houve uma variação de velocidade. E se houve uma variação de velocidade, significa que houve uma aceleração. Tá? Provocada por quem? Provocada, tá, por uma força externa. É justamente isso que a gente discute quando está estudando a segunda lei de Newton. Tá? Em colisões, sejam elas quais forem, a força exercida sobre o corpo é sempre de curta duração. Tem um módulo elevado, tá? E provoca uma mudança brusca do momento do corpo. Tá? Então, a força, ela é claro, ó, quando você dá um tiro e aí essa bala atinge a parede, a bala ia com toda a velocidade do mundo, só que aí tem uma mudança brusca no momento do corpo, né? Ele para de ir para frente, por exemplo. Né? Colisões ocorrem frequentemente na vida real, mas antes de discutir situações mais complexas, ele fala, né? A gente fala, os livros falam de um tipo simples de colisão, tá? Que é quando você tem uma partícula, um projeto colide com outro corpo, que se comporta como outra partícula, um alvo. Tá? Então, ó, por exemplo, ó, vamos supor que o projeto seja uma bola e o alvo seja um taco. A colisão dura muito pouco tempo, mas a força que age sobre a bola é suficiente para inverter o movimento, certo? Tanto é que vocês percebem que ocorre uma deformação, tá, na bola quando ela atinge esse taco aí. A bola sofre a ação de uma força Ft, que vai variar durante a colisão. Por isso ela varia como? Ela vai variar segundo esse gráfico aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela aumenta e depois diminui, tá? Durante esse intervalo de tempo ΔT. Né? Essa variação ela vai estar relacionada com a força por meio da segunda lei de Newton, tá? E aí, a partir da segunda lei de Newton, a gente pode escrever que dP é igual a F de T dt. Até aqui vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou falando? Tá claro? Se quiserem, podem me interromper, tá? Vou continuar aqui. A colisão de uma bola com o taco faz com que a bola se deforme. Ó. Tem o taco, tem a bola sofre uma deformação. A gente pode calcular a variação total do momento. Qual for a variação? Vai ser uma variação infinitesimal, vai ser F de T dt. Tá? Então, isso aí é a variação do momento da bola provocada pela colisão. E a gente pode calcular essa variação do momento, fazendo a integração de ambos os membros dessa equação aí, dP igual a F de T dt. A gente vai integrar o dP de um tempo inicial até um tempo final. Vamos integrar tanto o primeiro membro como o segundo membro. E aí a gente vai obter essa equação aqui, ó. Eu estou integrando de TI até TF dP. Então, isso aí vai ser igual ao integral de TI até TF de F de T dt. Tá? O lado esquerdo, esse lado aqui dessa equação, tá? Ele vai me dar o quê? Ele vai me dar a variação do momento, o meu ΔP, tá? Então vai ser o quê? A integral de dP é P. Aí você vai ter um P entre parênteses TF, que vai ser o meu PF, né? Isso aqui vai ser o quê? A integral de dP é P. Então fica o momento nesse tempo final menos o momento no tempo inicial, ok? Isso aqui significa o quê? A variação do momento. Vocês entenderam, pessoal? Isso aí? Integralzinha básica, cálculo 1, bem simples, tá? E agora eu vou integrar de um tempo inicial até um tempo final de F de T dt. O lado direito, que é uma medida tanto da intensidade quanto da duração da força da colisão, é chamado de impulso. Ele é representado pelo símbolo J. Então, o J é a integral de TI até TF de F de T dt. A variação, então, a gente pode escrever, ó, retornar para a mesma equação que eu tinha apresentado aqui anteriormente, que ΔP é igual a J. Tá? Então, é isso que a gente está mostrando aqui, ΔP é igual a J. Como ΔP é uma grandeza vetorial, eu posso escrever o momento final menos o momento inicial vai ser igual ao meu impulso. O meu impulso também é uma grandeza vetorial, ok? Bom, se a gente conhecer a forma da função f de t, a gente pode calcular j. E, portanto, a variação do momento integrando a função. Por exemplo, a minha função f de t, de repente, ela poderia crescer com o quadrado da distância. Não teria nenhum problema. Isso tanto é verdade, pessoal, que quando você tem partículas que estão interagindo umas com as outras, elas interagem segundo um determinado potencial. Esse potencial pode ser um potencial elástico, tá? De tal modo
que a energia potencial elástica seria kx ao quadrado sobre 2. Isso vocês já devem ter visto alguma vez na vida. E aí eu posso até dizer que essas forças, tá, elas são proporcionais ao deslocamento. Essas forças têm uma forma kx. Elas crescem linearmente com o tempo. Aqui não é o caso, tá? Aqui não é o caso. Né? Eu nem posso falar que a força cresce linearmente com o tempo, tá? Na questão do movimento harmônico simples. Ela varia linearmente com o tempo. Ela não necessariamente só cresce. Ela tanto pode crescer, como ela pode decrescer, tá bom? Bom, então, se temos um gráfico de f em função do tempo, podemos obter o j calculando a área. Então, se eu conhecesse qual era a função f de t aqui, f de t, sei lá, podia ser x elevado a 5 menos x elevado a 2, tá? Aí eu jogaria nessa integral e resolver a integral de x5 menos x2, tá? Enfim. Só que se eu não conhecer, eu posso pensar o seguinte. Eu posso pensar que em muitas situações não sabemos como a força varia com o tempo. Mas a gente conhece o módulo médio das forças e a duração da colisão. Ó, a força média produz a mesma área sobre a curva. Então, essa área J aqui, ela é aproximadamente igual a essa área J aqui. Professor, como assim? É porque eu estou dizendo que, é claro que quando você tem essa função aqui, ela está me dizendo o valor da força em cada um dos instantes de tempo. Mas é claro que se eu calcular a média dessas forças, vai dar uma reta, já que a média é um valor único. Tá? Então, para cada instante de tempo eu teria um valor de F aqui. Mas se eu calcular a média dele, vai dar um F médio. Então, a F médio produz a mesma área sobre a curva. Tá? Então, é por isso que a gente pode escrever o módulo do impulso como sendo força média multiplicado pelo ΔT. Lembrando que esse ΔT aqui é o tempo o tempo que levou para essa bolinha aqui se chocar com o taco. Tá? Esse instante de tempo da colisão. Beleza. Aí ele pede agora para a gente considerar uma força experimentada por um corpo ao sofrer uma série de colisões. Imagine, por exemplo, uma daquelas máquinas de arremessar bolas de tênis ter sido ajustada para disparar bolas contra uma parede uma após a outra. Então, cada colisão produz uma força, mas não é essa força que queremos calcular. O que interessa é a força média. Então, ó, só ilustrando aqui o que a gente acabou de comentar, né? Então, eu tenho um alvo. Sobre esse alvo sobre esse alvo estão ocorrendo colisões provocadas por quem? Provocadas por projéteis que estão sendo jogados contra o alvo com uma determinada velocidade v. Tá? Só que a gente está considerando aqui que o movimento ocorre apenas no eixo x, tá bom? Nós estamos considerando aqui que o movimento é unidimensional. Então, cada projétil tem um momento inicial mv, e cada bolinha vermelha dessa aqui tem a velocidade v e uma massa m. Então, cada um desses projéteis vai ter um momento inicial. E ele sofre uma variação no momento. Por conta de quê? Por conta da colisão. Tá? Só que ele quer a variação do momento linear de todos os projéteis durante o intervalo ΔT. Bom, se a gente considerar isso aí, a gente vai poder afirmar que a variação do momento linear de n projéteis durante o intervalo ΔT vai ser n que multiplica ΔP, tá? Porque eu tenho n projéteis, cada um vai ter uma variação de momento ΔP, então minha variação de momento total vai ser n vezes ΔP. E o impulso resultante vai ser o quê? O impulso resultante aqui é submetido ao alvo no intervalo tempo ΔT, está orientado ao longo do eixo x. Vai ter o mesmo módulo n ΔP, que é a variação do momento linear, mas o sentido oposto. Né? A gente pode escrever, porque a gente sabe que o impulso é a variação do momento. Tá? Só que aqui nesse caso, o que vai acontecer? O impulso resultante, aqui submetido ao alvo, no intervalo de tempo ΔT, está orientado ao longo do eixo x. E tem o mesmo módulo n ΔP, que é a variação do momento linear, mas o sentido oposto. Por que o sentido oposto? É óbvio, né? Porque ele quer calcular aqui o impulso resultante. Então, o impulso resultante, ele tenta empurrar essas bolas sempre, né, digamos assim, no sentido oposto à direção inicial delas. Tá? Então, é por isso que o J é menos n ΔP. Isso significa o quê? Que J e ΔP têm sentidos opostos. Aqui é como a gente calcula a força média. Já mostrei para vocês no primeiro slide, tá? E aí tem duas considerações que eu já expliquei para vocês, mas aqui está mais detalhadozinho. Ó. Se os projéteis permanecem em repouso após o choque, qual é a variação de velocidade? Ora, a velocidade final é zero. Por que a velocidade final é zero? Ora, se eu dou um tiro
e a bala fica incrustada na parede, a velocidade final da bala é 0. A velocidade inicial dela é o quê? V. Então, 0 menos V vai dar menos V. Então, a variação de velocidade vai ser o quê? Menos V. Ora, agora, se ele... o que acontece disso? Se os projéteis ricochetearem no alvo, eles vão conservar a mesma velocidade escalar. Eles retornam com a velocidade menos V. Então, a velocidade final é menos V. A velocidade inicial é qual? A velocidade inicial é igual a V. Só que fica o quê? Menos V, desse menos aqui, né? Esse menos aqui vem de onde? Do delta, que é a velocidade final menos a inicial. A velocidade final é menos V. Então, fica menos V menos a velocidade inicial, que é V. Então, fica menos V vai dar menos 2V. Tá bom? Então, no intervalo de tempo ΔT, uma quantidade de massa ΔM, que é N vezes M, colide com o alvo. Sendo assim, a gente pode escrever aquela equação da força média como sendo menos ΔM sobre ΔT multiplicado por ΔV. Ok? Beleza, isso aí eu acho que eu já tinha mostrado para vocês, só que eu estou falando aqui de uma forma um pouco mais detalhada, que é para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um probleminha. Tá. Eu vou mostrar uma figura aqui para vocês. Ah, não coloquei a figura. Bom, a figura é uma vista superior da trajetória de um carro de corrida ao colidir com um muro de proteção. Deixa eu copiar essa figura aqui para vocês, tá? Porque senão vai ficar feio. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui a figurinha para vocês. Pronto. Deixa eu copiar aqui a figura, tá? Só um minutinho. Eu vou copiar e vou colar, tá? Ok. Vou tentar diminuir aqui porque ficou muito grande. Pronto, acho que vai dar para todo mundo enxergar bem. Beleza. Então, pronto, ó. Colisão de um carro com um muro de proteção. Então, vinha o carro aqui, ó, com uma determinada velocidade, ele vai colidir com esse muro, tá? Só que antes ele fazia um ângulo de 30 graus com o eixo X. E aí, após a colisão, ele passa a fazer um ângulo de 10 graus com o eixo X, né? Então, ó, a figura é uma vista superior da trajetória de um carro de corrida ao colidir com um muro de proteção. Antes da colisão, o carro está se movendo com velocidade de 70 metros por segundo, ao longo de uma linha reta que faz um ângulo de 30 graus com o muro. Beleza. Após a colisão, está se movendo com velocidade final de 50, ou seja, ele perdeu, ele gastou parte da sua energia devido à colisão mesmo, tá? Então, ele transformou parte da sua energia cinética em energia térmica, porque houve uma colisão. Quando a gente tem uma colisão, ocorre um atrito. Se ocorre um atrito, as partículas entram em vibração, né? Então, ocorre um aquecimento. Então, você vai ter uma transformação aí de energia cinética em energia térmica, o que é algo super comum na natureza, né? Então, após a colisão, está se movendo com velocidade de 50, só que ele faz um ângulo de 10 graus. Ele diz que a massa do piloto é 80. Dessa forma como ele está colocando aí na questão, é para desprezar a massa do veículo, né? Então, a gente pode tratar o piloto como uma partícula e aplicar os princípios de física discutidos, mas não podemos calcular o impulso. Por quê? Porque eu não sei qual é a força que atua sobre o piloto durante a colisão. Em outras palavras, não dispomos de uma função nem de gráfico que permite a gente calcular o J por integração, tá? Mas eu sei que o impulso a qual o carro é submetido vai ser igual a quê? Vai ser a variação do momento do carro, tá certo? Então eu preciso calcular o momento final menos o meu momento inicial, tá certo? Ó, então no meu momento inicial, se eu for traçar o gráfico, ó, ele faz um ângulo de 30 graus com o eixo X. E o momento final ele faz um ângulo de 10 graus com o eixo X, tá certo?
Então, eu preciso calcular PI menos PF. Aí basta eu decompor o PI aqui em X e Y, vou decompor o PF também em X e Y, tá? De tal modo que eu vou poder calcular o impulso que age sobre o carro durante a colisão, tá? Então, eu tenho que calcular PF menos PI. Se eu quero calcular PF menos PI, vai ser MVF menos MVI. Vai ser a massa multiplicado pela velocidade final menos a inicial. Pessoal, vocês entenderam até aqui? Sim, professor, eu tenho só para confirmar uma coisa. Quando decompõe cada uma dessas velocidades em x e y, para a variação para x e a variação para y, para só depois ver qual seria a direção do impulso mesmo, né? Exatamente. É isso que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou calcular apenas no eixo X. Para calcular no eixo X, o que é que eu faço? Eu preciso decompor o meu PI em X. Então, eu vou ter PI cosseno de 30 graus em X. O meu PF vai ser o quê? PF multiplicado pelo cosseno de 10 graus. Tá? Então, tá aí. Ó. O momento final é quem? É PI multiplicado pelo cosseno de 10. Tá? Professor, por que é menos 10? Por que ele está colocando menos 10 graus aqui? Porque esse ângulo de 10 graus aqui, você tá indo aqui, porque ele é positivo quando você está no sentido, quando você calcula os ângulos no sentido anti-horário. E ele é negativo quando você está indo aqui, ó, porque eu estou indo nesse sentido. Se eu estiver indo nesse sentido aqui, indo para cá, né, ó, então, ó, bem aqui, se fosse calcular bem aqui, seria zero. Para cá, menos 10. Aí eu vou aumentando aqui, ó, menos 90, até menos 180. Mas se eu faço o contrário, não, fica 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, positivo. Se eu venho para cá, fica negativo. Por isso que esse cosseno aqui é negativo. Professor, se eu colocar positivo, a questão vai dar errada? Vai. Tá? Então, pronto. A massa do camarada, ele deu 80 quilos. Então, vai ser M, a massa dele, que é 80, multiplicado por VF menos VI. Só que eu vou calcular o quê? VF no eixo X e VI no eixo X. Tá? Foi o que ele fez aqui. Ó. Então, fica M, aí fica massa multiplicado. Aí fica massa. Aí VFX menos VIX. VFX é a velocidade final no eixo X. A velocidade final no eixo X vai ser quem? Velocidade final vai ser a velocidade final é igual a quanto, pessoal? 50. Ele deu 50 metros por segundo. Vezes o cosseno de menos 10. Aí aqui fica a velocidade inicial, que era 70, ele deu, ó. Velocidade inicial é 70. Multiplicado pelo cosseno de 30. Se você fizer essas contas, você vai encontrar que o impulso no eixo X é menos 210. Qual é a unidade de medida? Quilograma metro por segundo. Aí agora a gente calcula no eixo Y. Aí no eixo Y a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que ao invés de a gente considerar cosseno, a gente vai considerar senos, certo? Então vai ficar M que multiplica VFY menos VIY, tá? Então fica 80, que é a massa, multiplicado pela velocidade final, vezes o seno de menos 10. Aí fica... Professor, por que é 50 aqui e aqui é 70? Porque 50 é a velocidade final. E VI, 70, é a velocidade inicial, certo? Aqui fica sendo de menos 10 pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, e aqui fica sendo de 30, tá? Por que é sendo de 30, professor? Entendi, não. Porque, ó, o PI aqui não está para cá, então, quando eu for calcular o PI, tem a mesma direção do vetor velocidade. Então, a velocidade, projetando ela no eixo X, vai ser V cosseno de 30. No eixo Y vai ser quem? Vai ser V que multiplica o seno de 30 graus, certo? Beleza. E aí, calculando o JY, vai dar menos 3.500 kg metro por segundo. Professor, então como é que eu faço para escrever o impulso em termos de vetores unitários? Você escreve assim, menos 910i, menos 3.500j. Aí sim, aqui é a resposta absolutamente correta, porque você está escrevendo o vetor em termos de vetores unitários. Se você quiser calcular o módulo do vetor impulso, do J, tá? Vai ser a raiz quadrada de Jx ao quadrado mais Jy ao quadrado, que vai dar 3.600 kg metros por segundo. E claro, se eu quiser saber o ângulo que o vetor J faz, o vetor J tem o impulso, né? O impulso ele vai ter direção contrária, tá? É o impulso sobre o piloto, né? Então ele vai ter uma direção contrária ao momento dele, né? Então, o J, vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem uma direção negativa em X e negativa em Y, tá? Tá certo? Por isso que
Esse termo aqui é negativo, esse termo aqui é negativo, tá? Ele quer saber o ângulo θ que ele faz com o eixo x, ou com o eixo y, né? Aí é só você, por exemplo, se eu fizer a tangente de θ aqui, supondo que seja esse ângulo, vai ser quem? Vai ser o cateto oposto, que é jx, sobre jy, que é o que ele faz, ó. Aí você pega e calcula o arco tangente disso daqui, e aí você vai ver que esse θ vai dar menos 105 graus. Beleza, pessoal? Entenderam até aí? Sim, sim. Beleza. Bom, agora ele pergunta o seguinte. Ele diz que a colisão dura 14 milissegundos. Ele quer que se calcule a força média que o piloto experimenta durante esta colisão. Pessoal, a força média vai ser o quê? J sobre ΔT. Nós já vimos, tá? O J é o quê? Força vezes ΔT. Foi a primeira coisa que eu falei na aula de hoje, tá? Então, a força média vai ser J sobre ΔT. O J vale quanto? 3.616 kgm por segundo dividido por 0,014 segundos. De tal modo que a força média vai ser igual a quanto? 2,6 vezes 10 elevado a 5 newtons. Tá? Então, dessa forma eu consigo calcular a força. Tá certo? E a gente ainda pode encontrar a aceleração. Olha só que interessante, tá? Olha só o tamanho da aceleração. Professor, como é que eu faço para encontrar a aceleração? Força é massa vezes aceleração. Se eu tenho uma massa de 80, é só pegar esse valor aqui e dividir por 80. Vai dar 3,22 vezes 10 elevado a 3. Olha só o tamanho da aceleração que o piloto sofre durante uma colisão. 3,22 vezes 10 elevado a 3 newton. Isso é aproximadamente 329 vezes a força de aceleração gravitacional, tá? Que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. É óbvio que se você for submetido a uma aceleração de 329 vezes maior do que a própria aceleração da gravidade, durante um intervalo de tempo de 14 milissegundos, você vira pó, tá? Você se dissolve, você morre, tá? Uma aceleração tão elevada é fatal, tá? Os seus órgãos internos, eles não têm ligações suficientemente fortes para aguentar uma colisão dessa. É por isso que colisões que ocorrem quando você tem carros que estão se locomovendo um em direção ao outro, colisões frontais, elas são fatais, tá? Porque se você está a 100 por hora e o outro cara está a 100 por hora, e se vocês colidem, a velocidade com a qual você está colidindo é como se você fosse colidindo com a parede a 200 km por hora. Isso é fatal, tá? Não corram. Eu, particularmente, eu ando muito devagar, tá? Todo mundo reclama de mim, porque eu ando muito devagar, né? Ninguém tem paciência de viajar comigo. Eu ando 80 km por hora, eu já fico nervoso, tá? Então, é bem melhor, assim, e evitar. Eu nunca bati o carro, né? Tem muito mais de 10 anos que eu dirijo, uns 15 anos já que eu dirijo, e eu nunca bati o carro. Nunca. A não ser dando uma resinha, bati assim no portão, um pequeno arranhadozinho, mas nada demais. Beleza? Então, ó, os engenheiros mecânicos tentam reduzir os riscos dos pilotos de corrida, projetando muros macios para que as colisões durem mais tempo, entendeu? Vocês lembram quando eu fiz aquela pergunta? Ah, por que quando a gente cai numa montanha de neve, tá? A colisão que você é submetido, o impulso, ele é menor. Tá? É por quê? Porque como o muro é macio, tá? Digamos assim, a colisão dura mais tempo. Se a colisão dura mais tempo, a aceleração a qual você vai estar submetido vai ser maior também, tá certo? Porque o que acontece? Se eu aumento meu ΔT, aqui, a minha força média vai diminuir. Se a força média diminuir, a desaceleração também diminui, tá? Então, se a colisão examinada desse exemplo durasse 10 vezes mais tempo e todos os outros parâmetros permanecessem iguais, o modo da força média e da aceleração seria 10 vezes menor e o piloto poderia até sobreviver, entendeu? Podia até quebrar um osso, alguma coisa, mas ele sobreviveria, né? Porque é 10 vezes menor, tá? E assim, uma colisão durar 10 vezes mais tempo é transformar 14 milissegundos em 14 milissegundos. Para você transformar isso, se você multiplicar isso por 10, você vai ter uma colisão agora de 140 milissegundos. Ainda é muito curtinha, tá entendendo? É praticamente imperceptível. Mas essa correção minúscula, aparentemente, ela salva uma vida. Tá certo? Salva uma vida.
Alguém? Aí, professor. Diga. Então, se aumentando esse intervalo, diminui a força média, não é isso? Porque o meu ΔT, ele está no denominador, né? Se meu ΔT, Uhum. se o denominador aumenta, a minha força média diminui. Aí, como a massa, né, que tá, ainda é constante, significa que a aceleração diminui e aí aumenta a chance de sobrevivência e tal, né? Exatamente. Aumenta as suas Ah, chances de beleza. sobrevivência. Para você Beleza. ver, né, como esse assunto é interessante, colisões, né? Uma aplicação bem interessante disso daqui. É justamente colisão de carro de corrida, né? É por isso que nos carros em corrida de Fórmula 1, a gente observa que se coloca pneu mesmo, né? Nas muretas. Por quê? Porque quando o cara se colide contra aquelas muretas ali, ele aumenta o tempo de colisão. Então, a sua desaceleração vai ser menor, certo? Bem interessante. Bom, pessoal, dentro desse contexto que a gente está atuando aqui, que a gente está trabalhando, de colisões, nós precisamos definir, e vocês precisam entender, o que é a conservação do momento linear. Lembrando que vocês já devem saber o que é conservação da energia, tá? Né? Se você considerar um sistema isolado de forças externas, um sistema que não troca calor com o meio externo, é um sistema isolado. Muito provavelmente, um sistema isolado, a energia total desse sistema ela é constante. Tá? Se a energia total é constante, significa que você pode ter objetos se mexendo lá dentro, se transformando numa coisa e outra e tal, mas, de fato, a energia total do sistema se conserva sempre, tá? Em um sistema isolado, tá? Agora, quando a gente fala de conservação do momento linear, tá? A gente não está garantindo aqui que a energia do sistema é constante, não, tá? Nós vamos ver na próxima aula, que é a aula de vai ser uma aula muito legal, que eu vou falar para vocês. Eu vou até mostrar um vídeo bem interessante de como é que foi o lançamento do Homem à Lua, tá? E aí vocês vão entender, quando a gente lança um foguete fora da Terra, né? Sei lá, 80% da massa do foguete é combustível, né? Que é justamente para ele poder ultrapassar a velocidade de escape da superfície terrestre, tá? Só que o que acontece? A massa do foguete ela diminui, tá? Então ocorre uma variação de massa. Então a gente tem que vamos escrever a velocidade do foguete em função da perca de massa, tá? Então são sistemas em que não ocorre a conservação de energia. A energia do sistema, se você considerar o sistema considerando o foguete, ela se perde, ela diminui, tá? Então é interessante a gente descrever esse tipo de sistema também. Então eu vou reservar só uma aula só para isso. Então, a conservação do momento linear. Então, se você tem um sistema no qual as forças externas que atuam sobre ele, tá? Vamos supor que essa força externa seja zero. Ora, se a força é zero, significa que o meu P é constante, tá? Porque a derivada de uma constante é zero. Força não é igual a dp dt? Ora, se P é constante, dp dt vai ser zero. Se dp dt é zero, que é o que ele está descrevendo aqui, é óbvio que meu P é constante, tá? Se dp dt é zero, significa que a força é zero, tá? E significa que meu P é constante. Então, se um sistema de partículas não está submetido a forças externas, o momento linear dele não varia. Isso significa o quê? Que o momento linear é conservado. Essa consequência é poderosíssima. Porque por saber que o momento linear de um sistema é conservado, quando você tem ausência de forças externas atuando sobre ele, é que eu posso afirmar que o momento no início é igual ao momento no fim. Tá? É igual ao momento no fim. Tá? Esse resultado é conhecido como a lei de conservação do momento linear. Ou seja, o momento linear total em um instante inicial é igual ao momento linear total em um instante posterior. Porém, muita atenção. A conservação não deve ser, conservação do momento, não deve ser confundida com a conservação da energia, tá?
Nos exemplos aqui que a gente está trabalhando, o momento é conservado, mas não necessariamente a energia do sistema é conservada, beleza? Entenderam, pessoal, o que eu falei? Até agora foi tranquilo? Sim, sim. Professor, Diga. só uma pergunta. Eu estava vendo sobre essa questão da energia em colisões, né? Certo. A parte que eu li do livro, eu não achei muito assim, bem explicativa. Aí eu queria até tirar a dúvida. Por que é que numa colisão inelástica a energia ela se perde? Como é que isso pode ser explicado? Usando as fórmulas mesmo, a fórmula da Não energia vou, cinética. não vou explicar isso falando de fórmula, tá? Vou explicar isso de uma forma bem simples. É o seguinte, tu imagina que você tem uma colisão. Existem dois tipos de colisão, como está sendo apresentado aí para vocês. São as colisões elásticas e as inelásticas, tá? Na colisão elástica, a energia cinética total é constante. É uma aproximação razoável. Na prática, uma parte da energia cinética, mesmo que pequena, é convertida em outras formas de energia. Só que colisões elásticas, essa perca é muito pequenininha. Mas colisões inelásticas, uma parte considerável da energia cinética é convertida em outras formas de energia, principalmente energia térmica. Em colisões inelásticas, você tem um aquecimento do material. Tá? Então, por exemplo, antigamente, o pessoal fala, os carros de antigamente tinham um material muito duro, né, um ferro muito duro e tal, não se deformava tão facilmente quanto hoje. Hoje os carros são feitos de papel, praticamente. E tem que ser assim mesmo. Bateu é para acabar o carro. Porque é melhor que acabe o carro do que você morra. Tá? Por quê? Porque você tem que dissipar aquela energia aonde? Não em quem está dentro do carro, né? Não quebrando seu braço, sua perna, sua cabeça, seu pescoço. Tem que quebrar o carro mesmo, o vidro, a lataria, destruir todinha. Hoje uma batidinha simples, você acaba o carro. Praticamente fica sem carro, né? É por isso, porque parte dessa energia potencial, parte dessa energia cinética, ela é convertida em outras formas de energia, né? Quer dizer, não é por isso, né? Eu estou só explicando que no caso de carros, né, hoje em dia os carros são feitos com material muito mais mole, tá? Mas numa colisão inelástica, parte considerável dessa energia cinética é convertida em outras formas de energia, cinética e potencial, tá? Tá certo? Bom, a diferença de colisão elástica para inelástica e totalmente inelástica é o seguinte: na elástica, a energia cinética é constante, tá? Na inelástica, parte da energia é convertida em outras formas. E inelástica, a energia cinética, para a conversão dessa energia cinética para outras formas de energia, é a maior possível. Tá? Então, a colisão inelástica, como é que ela ocorre? Momento inicial igual ao momento final. Então, vamos supor aqui que você tenha dois objetos que estão se colidindo, tá? M1 contra M2, corpo 1 e corpo 2. Tá, ó. Então, eles colidem. Antes, o M1 estava aqui, massa 1, velocidade inicial dele. Aqui o corpo 2, a velocidade 2 dele aqui, ó, a massa M2. Aí depois eles colidiram. Então houve só o quê, né, durante essa colisão? Uma troca de energia entre eles, tá? De tal modo que você vai ter, sei lá, esse estava com a velocidade de 10, esse aqui está com velocidade de 10. Agora esse aqui está com a velocidade de 15 e esse aqui diminuiu para 5. Mas se você somar as velocidades, são aproximadamente iguais. Entendeu? Ocorre apenas uma troca nas velocidades. Pode ocorrer uma troca nas massas? Pode, mas é muito pouco provável. Tá? Sei lá, se tiver um chiclete, de repente o chiclete grudou no outro corpo, tal, né? Entenderam? Estou fazendo um exemplo aqui absurdo, lógico, mas é só para vocês entenderem que, em geral, o que se troca é velocidade. Tá? Então, isso aqui, essa equação, tá? Essa equação aqui é a equação que a gente trabalha quando a gente está considerando colisões inelásticas, tá? Quando você tem colisões totalmente inelásticas, quando a gente considera colisões totalmente inelásticas, aí as coisas mudam de figura. Quando você tem uma colisão totalmente inelástica, o que acontece? Ó, você tinha um projétil M1, ele se chocou com um alvo M2. Tá? Ele tinha uma velocidade 1. E a velocidade do alvo era 0, ele estava parado. Aí o que acontece agora? Eles vão se juntar e os dois juntos vão ter uma velocidade V. Então, olha só, o momento inicial igual ao momento final. O momento inicial é sempre M1V1 mais M2V2. Porém, o V2 é 0. Por isso que aqui fica só M1V1, entendeu? E qual é a massa final? Vai ser a soma das massas, M1 mais M2. Multiplicado por quem? Por Vzão.
Se eu quiser calcular a Vzão, vai ser quanto? Vai ser M1V1 dividido por M1 mais M2, tá? Então, é claro, a partir dessas equações aí, a gente pode ter inúmeros problemas, tá? Para calcular o quê? Velocidade do alvo, velocidade do projétil, velocidade do alvo depois da colisão, velocidade do projétil depois da colisão, tá? Considerando se a colisão é inelástica ou totalmente inelástica, tá? E aí, dentro dessa de tudo que a gente está apresentando aqui para vocês, né? O que acontece com a velocidade do centro de massa do meu sistema? Aí você calcula, né? A velocidade do centro de massa vai ser o quê? Vai ser M1V1 mais M2V2 dividido por M1 mais M2. Velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa não muda, tá? Ela permanece constante, tá certo? Porque o que pode acontecer? Eu posso ter uma diminuição na velocidade do projétil. À medida que essa velocidade diminui, a velocidade do alvo pode aumentar, por exemplo, após a colisão, tá entendendo? De tal modo que você vai ter uma conservação do momento, tá? E com isso a gente pode pensar que a velocidade do centro de massa não muda, tá bom? A velocidade ela é constante. E ela tem que ser constante mesmo, porque se ela não fosse constante, significa que estava tendo aceleração. E se tem aceleração, significa que você não tem um sistema isolado. Significa que o seu sistema vai estar sujeito a forças externas diferentes de zero, que invalida tudo que a gente está falando até agora. Certo? Que invalidaria. Tá? Bom, então vamos esse testezinho aí. Ó. O corpo 1 e o corpo 2 sofrem uma colisão perfeitamente inelástica. Tá? Ou seja, se é perfeitamente inelástico, significa que eles vão se juntar. Qual é o momento linear final dos corpos? Os momentos iniciais são. Ora, ele está dizendo que o momento inicial é 10 e 0. Ele quer que você calcule o momento final. Pessoal, é só pensar que o momento inicial tem que ser igual ao momento final. Então, ó, 10 mais 0 vai ser 10. Tá? Se um tinha velocidade de 10 e outro 0, após a colisão eles estão juntos. Se eles estão juntos, é só somar as velocidades. As massas não mudam, são só as velocidades. Então fica 10 mais 0, vai dar 10. Aqui você tem 10 kg metros por segundo, aqui 4 kg metros por segundo. Os momentos dele. O momento inicial é igual a soma dos momentos iniciais é igual a soma dos momentos final. Então 10 mais 4 vai dar 14. E aqui, ó, 10 e menos 4 vai dar 6. Entenderam, pessoal? Entenderam como é que a gente pode trabalhar com o momento, com a conservação do momento linear? Uhum. Entender as diferenças entre os tipos de colisões, elástica, inelástica e totalmente inelástica? Creio que sim, né? Sim, sim. Bom, agora nós temos um outro conceito. Tá? Eu expliquei aqui para vocês, mostrei equações para vocês aqui de colisões inelásticas e totalmente inelásticas. Tá? O que acontece numa colisão elástica em uma dimensão? A energia cinética total é conservada. Por que eu posso dizer que a energia cinética total é conservada? Porque eu não estou tendo numa colisão elástica, tá? A energia cinética de cada um dos corpos, individualmente falando, pode variar, tá? Um pode aumentar, o outro pode diminuir. Mas a energia total do sistema é conservada, a não ser que você tenha uma força externa atuando sobre o corpo. Professor, que diabo de força externa é essa? Pode ser uma mesa. Você tem duas pilas em cima de uma mesa, você sacode a mesa. Pronto, é uma força externa que vai estar atuando sobre o sistema, tá? Então, se você considerar um alvo estacionário, tem duas equações que a gente precisa levar em consideração. Tá? Que é a equação de conservação do momento linear, que você já conhece. Aqui, ó, tem um projétil, ele tinha uma velocidade inicial I. O alvo dele estava com velocidade inicial 0. Ele não aparece aqui, não aparece com mais M2 e 2I. Alguém desliga o microfone, por favor. O microfone ligado. O Levi. Pronto. Obrigado, Levi. E ocorre a conservação da energia cinética. A energia cinética inicial é igual à soma das energias cinéticas final, tá? Então, essa aqui é a representação esquemática, essa figura aqui é a representação esquemática de uma colisão elástica com um alvo estacionário, tá? No momento inicial, o projétil tinha uma velocidade V e o alvo tinha uma velocidade final 0, estava parado.
e depois os dois passam a se mover. Então, isso é uma colisão elástica. Colisão elástica é quando você tem, após a colisão, os dois objetos envolvidos nessa colisão se movendo, por exemplo. Tá certo? Mas na colisão elástica, a diferença dela para as colisões inelásticas é o seguinte, ó, a energia cinética total é constante. Tá? Na inelástica, não, você perde essa energia cinética. Na inelástica também você perde muito. Tá? É por isso que a gente não, quando trabalha com colisões inelásticas, a gente não considera aqui conservação da energia. Mas nas colisões elásticas, sim, a gente considera conservação da energia cinética. Beleza. Então você vai trabalhar com essas duas equações aqui, tá? E aí, eu posso até passar isso como um desafio para vocês. Eu pego o momento linear, a equação do momento linear e a equação da energia cinética, tá? Depois de algumas transformações algébricas, tá? Eu quero que vocês combinem essas duas equações e calculem para mim a velocidade final do corpo 1 e a velocidade final do corpo 2. Professor, como é que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui é um sistema de equações, tá? Sexta série. Eu quero só que vocês isolem para mim V1F e V2F. Se você isolar o V1F aqui, vai ficar o quê? Você passa esse termo para cá, aí fica V1F, vai ser M1V1 menos M2V2F dividido por M1. Substitui isso daqui aqui. Quando você substituir aqui, aí você vai isolar o valor de V2F. Aí você vai obter essa equação aqui. Aí depois você pega o termo que você obteve, substitui no anterior para obter o valor de V1F. Tá? Tá certo? Então isso fica como dever de casa. Tá? É simples fazer isso. Se vocês não conseguirem, eu posso mostrar isso amanhã. Tá? Posso mostrar isso amanhã para vocês. Certo? Bom, agora a gente tem que falar sobre colisões em duas dimensões. Para a gente não se estender muito, eu não vou falar de colisões em duas dimensões hoje. O que é que eu vou fazer? Amanhã, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou partir dessas duas equações aqui, vou chegar nessas duas, tá? Mostrar as velocidades finais, tanto do meu alvo como do projétil. Eu vou fazer algumas discussões físicas em cima disso daí. Vou apresentar para vocês colisões em duas dimensões. Ela é super importante, tá? E aí depois, que aí é o que eu quero trabalhar bem bacana com vocês, é apresentar sistemas de massa variável, que é isso aqui, mostrar a equação do foguete, tá? Tá certo? A gente vai mostrar que a velocidade final menos a velocidade inicial vai ser igual à velocidade relativa multiplicado por um logaritmo neperiano. Eu vou mostrar para vocês de onde é que sai isso aqui, tá? Então é isso, tá? Por hoje eu quero encerrar por aqui, tá bom, pessoal? Professor, você vai passar questões para a gente resolver? Com certeza. Eu vou passar agora. Eu vou dizer a vocês quais são as questões que eu quero que vocês resolvam, tá? Eu vou parar de gravar aqui.